É isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Estamos no ar aqui na Connect Brasil TV, trazendo para você mais um Connect Sport na noite dessa segunda-feira. Vamos juntos nesse começo de semana, desejando a todos vocês uma excelente semana, que sejam dias abençoados por Deus e que juntos possamos alcançar os nossos objetivos. Espero que o seu dia tenha sido muito bom e vamos juntos na noite dessa segunda-feira, 4 de novembro, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV, trazendo para vocês no programa de hoje um pouco do futebol amador aqui da nossa região, destacando para vocês o bicampeonato do São Bento da primeira divisão, destacando também a vitória da Vila Menck aí na terceira divisão, trazendo para vocês também aí o nosso giro de notícias do mercado da bola, do Notícias do Esporte, falando do Campeonato Brasileiro Série A, destacando os jogos do final de semana e também jogos que vão acontecer nesse meio de semana. Vamos falar também bastante da rodada da quarta rodada que começa amanhã da Champions League, rodada do final de semana do futebol internacional. Além disso, nosso Connect Sport não pode deixar de falar da Fórmula 1 e trazendo para vocês aqui em primeira mão também a grande final da Copa do Brasil, vitória do Flamengo aí no Maracanã diante do Atlético Mineiro por 3-1. São alguns dos grandes destaques do programa de hoje. Vamos juntos aqui nos estúdios da Connect Brasil TV, essa tabelinha entre eu e você, trazendo o que há de melhor no mundo do esporte. Desde já, eu sempre pondero, é uma honra e um prazer imenso estar na sua companhia nas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Meus amigos, é uma honra e vamos juntos para mais um programa. Bom, vamos começar aí falando então, trazendo para vocês que nos acompanham aí um pouco das notícias do futebol amador da nossa região de Carapicuíba. É claro que o Connect Sport a gente fala do futebol profissional, mas também a gente fala muito do futebol amador aqui. A gente procura trazer para vocês também notícias do futebol amador. E nesse final de semana aqui em Carapicuíba, o futebol amador foi muito movimentado e a gente vai começar. Pode colocar o ilustre aí, Gustavo, trazendo algumas notícias para quem nos fala aqui. E vamos começar destacando aqui sobre o São Bento, que é bicampeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Carapicuíba, primeira divisão. São Bento e Palmeirinha jogaram pelo título da primeira divisão em partida realizada neste domingo no estádio no Niterói. Logo aos 11 minutos, Léo de cabeça abriu o placar para o Palmeirinha. O São Bento reagiu e Léo, aproveitando o rebote, igualou o placar. Pouco depois, vale ressaltar que o Léo, que marcou o gol de empate, colocou o São Bento novamente em vantagem. E destacando para vocês que nos acompanham no segundo tempo, vale destacar que no segundo tempo de pênalti para o Palmeirinha, Brito bate rasteiro e empata novamente a partida. A disputa foi para os pênaltis e nos pênaltis deu São Bento vencendo por 5-3 o Palmeirinha. Com isso, São Bento conquista aí o bicampeonato da primeira divisão de Carapicuíba. No ano passado conquistou aí contra a equipe do Vasquinha, agora conquista aí sobre a equipe do Palmeirinha. Parabéns aí ao São Bento pelo título da primeira divisão do futebol amador de Carapicuíba. Agora vamos destacar aqui o Vila Menck, que também jogou, só que essa partida foi válida pela terceira divisão. E o Vila Menck derrotou o Camaleão e conquistou aí a terceira divisão. A final da terceira divisão também foi realizada no domingo no estádio do Niterói, com a partida entre Vila Menck e Camaleão. Logo no início da partida, Leandro aproveita o rebote, chuta rasteiro, a bola toca na trave e entra. O Vila Menck aí abrindo o placar. Para quem não sabe, o Leandro é o Léo Bahia, que teve aqui no Connect Sport, a gente conhece bem, ele teve aqui comigo no Connect Sport, fazendo o gol aí da vitória do Vila Menck. O Camaleão reage, mas as investidas não resultam em gols. O time quer o empate em dois bons ataques que termina com bolas na trave, mas infelizmente não conseguiu marcar o seu gol, e no final o Vila Menck venceu o Camaleão por 1-0 e conquistou aí a terceira divisão do futebol de Carapicuíba. Parabéns aí também à equipe do Vila Menck pelo título e também ao Léo Bahia, um amigo particular que fez aí o gol do título do Vila Menck, que teve aqui no Connect Sport. Parabéns aí a todos aí os envolvidos no futebol amador de Carapicuíba, tanto o São Bento quanto aí o Vila Menck, conquistando aí suas respectivas divisões aí no futebol amador 2024 de Carapicuíba. Bom, meus amigos, antes de começarmos aqui o nosso Connect Sport também, a gente sempre frisa para vocês que o nosso canal no YouTube, Gustavo, tem como preparar o flyer aí, assim que estiver pronto, já pode colocar para quem nos acompanha. Para vocês que nos acompanham, a gente sempre frisa, o nosso canal no YouTube está perto de atingirmos a marca de 2.000 inscritos, e com isso nós aqui da Connect Brasil TV estaremos realizando um grande sorteio para vocês. Aqui em nosso programa estaremos sorteando para vocês essas duas belas camisas de time, uma do Manchester City e outra do Real Madrid, como está aparecendo aí na imagem do flyer para vocês. Se você gostou e quer concorrer,
Tá nos acompanhando? É só se inscrever no nosso canal no YouTube. Poxa, é isso mesmo, só se inscrever no nosso canal no YouTube é o critério principal, você já vai estar concorrendo. Não perca essa oportunidade, a data do sorteio é assim que atingirmos a marca de 2.000 inscritos. E o Telejornal Tribuna Oeste com o Eduardo Araújo vai também fazer um sorteio no mesmo molde, só que com premiações diferentes. Pode colocar o flyer aí do Tribuna Oeste, Gustavo. O Eduardo Araújo, que apresenta o Telejornal Tribuna Oeste segunda a sexta aqui na Connect Brasil TV às 2 da tarde, estará sorteando para vocês essa bela camisa do Barcelona e um Pix de R$100. Ressaltando também que a regra é a mesma, se inscrever no nosso canal no YouTube, vale ponderar que se você já for inscrito e compartilhar o link do nosso canal para que outras pessoas se inscrevam, também vai estar concorrendo aí aos nossos prêmios. E se você tirar um print da pessoa se inscrevendo, compartilhar o nosso canal e tirar o print da pessoa se inscrevendo e mandar no WhatsApp do Eduardo Araújo, você também vai estar concorrendo aí um Pix paralelo. Então, não perca essa oportunidade, participe do nosso sorteio. A data do sorteio é assim que atingirmos a marca de 2.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Falta cerca de 28 inscritos para batermos essa marca e logo estaremos realizando esse sorteio para vocês em primeira mão. Quantos, Gustavo? 26 inscritos. Logo, logo a gente bate essa meta e realiza esse sorteio para vocês que nos acompanham. Se você for da região de Carapicuíba, pode vir buscar aqui nos estúdios da Connect Brasil TV. Se for de outra região, enviaremos os prêmios para vocês. Então participe aí do nosso sorteio aqui da Connect Brasil TV. Bom, seguindo aqui com o nosso Connect Sport dessa segunda-feira com muita informação para quem nos acompanha, para destacarmos um pouco sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Começando falando para quem nos acompanha sobre a partida de Fluminense e Grêmio. Essa partida envolveu de tudo, 4 gols, partida muito movimentada nos bastidores também fora de campo, rendeu aí uma discussão entre Marcelo e Mano Menezes que acabou acarretando aí na rescisão de contrato do Marcelo com a equipe do Fluminense, mas a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês que nos acompanham. Vamos falar um pouco sobre esse duelo Fluminense e Grêmio. Duelo de duas equipes que ainda flertam ali com a zona do rebaixamento. Grêmio na 11ª posição, Fluminense na 13ª colocação. Duas estratégias de jogo completamente diferentes. O Fluminense apostando no fator casa, no toque de bola. E a equipe do Grêmio explorando principalmente o contra-ataque pelas laterais. Usando o Reinaldo pelo lado esquerdo, João Pedro pelo lado direito. Um sistema ofensivo com Aravena, com Bright White centralizado e também com Soteldo. A estratégia do Grêmio deu certo em uma jogada individual pela esquerda. Reinaldo bateu cruzado, o Fábio espalmou e o Bright White pegou o rebote e abriu o placar para a equipe do Grêmio. Logo em seguida o Fluminense teve duas boas oportunidades, uma delas uma cobrança de falta, que o John Arias apareceu livre na pequena área cabeceando a bola por cima, e também numa entrada numa triangulação de passes, o Lima acabou entrando livre na meta do goleiro Marquezinho, só que ele chutou em cima do goleiro e o goleiro conseguiu efetuar a defesa. Só que logo no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada individual no sistema ofensivo da equipe do Fluminense, John Arias numa finalização de fora da área deslocou o Marquezinho e marcou o gol de empate da equipe do Fluminense. No segundo tempo, a proposta de jogo persistiu da mesma maneira. O Grêmio explorando contra-ataque, o Fluminense tentando propor as ações de jogo. O Aravena teve uma finalização de fora da área para tentar marcar o segundo gol da equipe do Fluminense. O Fluminense também teve duas boas oportunidades, uma delas uma finalização do John Arias, que acabou resvalando o travessão, e uma outra finalização de Cauã Elias de fora da área, que o Marquezinho fez a defesa. Quando o Mano Menezes já preparava a substituição, a entrada de Germán Cano no lugar do Cauã Elias, numa cobrança de escanteio, o Cauã Elias marcou de cabeça e marcou aí o segundo gol da equipe do Fluminense. Com tudo isso, o Fluminense depois passou a administrar o resultado. O Grêmio propôs mais as ações da partida para tentar buscar o gol de empate, e com isso, no finalzinho da partida, o Fábio cometeu o pênalti Aravena e Reinaldo converteu, marcando o gol de empate da equipe do Grêmio pelo placar de 2-2. Um resultado que basicamente não interessa a ninguém, já que as duas equipes permanecem ali da parte intermediária da tabela de classificação, ainda flertando com a zona de rebaixamento, e esse resultado foi pior ainda para a equipe do Fluminense, que estava vencendo aí a partida e não conseguiu administrar o resultado, tomando o gol de empate da equipe do Grêmio. Agora sim, vamos falar um pouco do que aconteceu fora de campo. Gustavo, tem a imagem aí para colocar para a gente, porque houve um princípio de confusão ali entre o Marcelo e Mano Menezes, no qual o Mano Menezes chamou o Marcelo para entrar nos instantes finais da partida. Ele foi ali, tocou no ombro do Marcelo para dar instruções ao atleta, e com isso o Marcelo pediu para que ele retirasse a mão do ombro dele e não fizesse média com a torcida. Mano Menezes prontamente não gostou da fala do Marcelo, acabou cancelando a substituição, mandou o Marcelo voltar para o banco de reservas, colocou o John Kennedy. Com isso, no dia seguinte, uma diretoria do Fluminense e o Marcelo entraram em um consenso em comum, e o Marcelo acabou rescindindo o seu contato com a equipe do Fluminense. Bom, a gente vê que várias notícias surgiram de que o Marcelo também não tinha bom relacionamento com alguns funcionários, comissões técnicas e até atletas do Fluminense, que ele tinha algumas regalias com a direção e que parece que não estava tão bom o clima internamente dele com a instituição do Fluminense.
com isso, o Mano Menezes, na minha opinião, independente do que tenha sido a versão real da história, eu acho que a conduta do Mano Menezes também foi muito séria e também honesta, de poder mandar o Marcelo voltar para o banco de reservas e colocar outro atleta em seu lugar. E eu acho que, acima de tudo, nenhum atleta, nem técnico, nenhum atleta é maior que a instituição do Fluminense. Se o jogador não está satisfeito, o certo é rescindir o seu contrato e cada um segue a sua vida. E tivemos aí essa cena entre Mano Menezes e Marcelo, no qual o Marcelo acabou rescindindo o seu contrato com a equipe do Tricolor das Laranjeiras. Bom, tivemos aí um empate 2-2 de ambas as equipes. E outro empate na rodada foi a partida entre Bragantino e Cuiabá no estádio Nabi Abichedi. Tivemos aí um jogo que essa partida reflete muito o momento que ambas as equipes têm vivido no Campeonato Brasileiro. Uma partida de poucas aspirações, de poucas emoções, mas de um Bragantino tentando propor mais as ações da partida. No primeiro tempo, o Bragantino criou mais chances reais, tendo oportunidades com o Vitinho, com o Sacha e com o Matheus Fernandes, no qual o goleiro Walter da equipe do Cuiabá foi exigido e fez boas defesas. O Cuiabá explorou alguns contra-ataques, principalmente com o Fernando Sobral e com o Isidro Pita. No final do primeiro tempo, a partida terminou em 0-0. No segundo tempo, a volta continuou a mesma postura do Bragantino, tentou propondo mais as ações de jogo, mas com dificuldade de penetrar na área da equipe do Cuiabá. Teve uma chance real numa finalização de fora da área do Gustavo, que o Walter fez uma boa defesa, e o Cuiabá seguiu explorando com jogada de contra-ataque. A principal chance da equipe do Cuiabá foi numa bola aérea que o Isidro Pita cabeceou e o goleiro Cleiton fez uma boa defesa, mas no final a partida terminou 0-0. O Cuiabá muito retrancado, explorando o contra-ataque. Um Bragantino tentando propor mais as ações da partida, mas com muita dificuldade em finalização. Teve mais de 15 finalizações, porém, o goleiro Walter, quando foi exigido, garantiu o empate da equipe do Cuiabá. E no final tivemos aí Bragantino empatando com o Cuiabá pelo placar de 0-0. O Bragantino também flertando ali na parte de baixo da tabela de classificação e o Cuiabá na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos seguir aqui, Gustavo, para falarmos agora da vitória do Fortaleza diante do Juventude no Alfredo Jaconi. Fortaleza foi cirúrgico nas oportunidades que teve. Quando teve as oportunidades da partida, conseguiu marcar os seus 3 gols marcados aí pelo Moisés, pelo Mancuso e pelo Kusevich, e garantir sem a vitória diante do Juventude no Alfredo Jaconi. A partida começou com a primeira chance real da partida sendo da equipe do Fortaleza com o Moisés. Depois a equipe do Juventude passou a propor mais as ações da partida, equilibrar o jogo, criar oportunidades, principalmente com o Gilberto. Teve uma das investidas no ataque da equipe do Juventude, no qual o goleiro João Ricardo fez 2 boas defesas, uma finalização do Mandaque no rebote do Gilberto. Ele fez 2 boas defesas quando foi exigido. E no finalzinho do primeiro tempo, aí, quando nos instantes finais, a equipe do Fortaleza foi cirúrgica em duas oportunidades ofensivas, marcou os seus 2 gols. O primeiro com uma trama ofensiva, que a bola acabou sobrando para o Moisés, um belo arremate, ele acabou marcando o gol da equipe do Fortaleza. E no segundo, numa jogada também ofensiva bem trabalhada, o Mancuso marcou o segundo gol aí da equipe do Fortaleza. Na volta no intervalo, o jogo persistiu da mesma maneira, o Juventude tentando propor mais as ações do jogo, só que com dificuldade no sistema ofensivo para finalizar. E no final, Kusevich marcou o terceiro gol aí da equipe do Fortaleza, garantindo assim a vitória da equipe do Vojvoda diante do Juventude fora de casa por 3-0. O Juventude mostra que vai ter muita dificuldade nesse restante finalzinho de Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida de Fábio Matias frente à equipe gaúcha e mostra que o Juventude vai ter dificuldades para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza tem uma excelente equipe, já vem batendo recordes da temporada passada para essa e se consolida ali na 3ª posição do Campeonato Brasileiro com essa vitória. E para finalizarmos, vamos falar aí da equipe do Vitória, que venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Pode colocar aí o ilustra pra gente, Gustavo. 2 equipes com bastante dificuldades na competição, também jogo que flertava ali contra a zona do rebaixamento, partida no qual a equipe do Atlético Paranaense, aproveitando a Liga Arena, aproveitando a última vitória na última rodada contra o Cruzeiro por 3-0, para tentar uma reabilitação no campeonato nesse jogo contra a equipe do Vitória. Começou propondo mais as ações da partida, criando boas oportunidades e abriu o placar com o Julimar, mas porém não conseguiu administrar a vantagem. A equipe do Fortaleza, a equipe do Vitória, explorou o contra-ataque e conseguiu marcar o seu gol em uma das investidas ofensivas com Alejandro. No final no segundo tempo, a partida persistiu da mesma maneira. O Atlético Paranaense propondo mais as ações da partida. Lucas Arcanjo, goleiro da equipe do
do Vitória, quando foi exigido, fez boas defesas e no final, na escapada, Mateuzinho, que é um dos destaques dessa equipe do Vitória, marcou aí o segundo gol, garantindo assim a vitória da equipe o triunfo da equipe do Vitória diante do Atlético Paranaense por 2-1. Teve ainda a oportunidade de marcar o terceiro gol numa finalização de fora da área que acabou acertando a trave na meta do goleiro Mikael, e com isso o Vitória vencendo aí a equipe do Atlético pelo placar de 2-1 por parte do Atlético, fica na zona do rebaixamento, e o Vitória também já almeja aí na classificação, pulou para a 12ª posição, uma vaga na Copa Sul-Americana. Para vocês que nos acompanham ter noção, o Thiago Carpini conseguiu uma reação com a equipe do Vitória nas últimas rodadas. Em 6 jogos ele pontuou em 5, com isso faz o Vitória se reabilitar dentro da competição, sair da zona do rebaixamento, já almejar uma vaga na Copa Sul-Americana. E já o Atlético Paranaense no ano do centenário é uma campanha desastrosa e segue na zona do rebaixamento aí, ao perder na Liga Arena para a equipe do Vitória por 2-1. Bom, para vocês que nos acompanham, esse foi o panorama aí das partidas do final de semana do Campeonato Brasileiro Série A. Agora a gente pula para o futebol feminino, porque tivemos aí as semifinais do Campeonato Paulista Feminino, 2 partidas aí com grandes emoções e equilíbrios, marcado por respectivos equilíbrios, e com isso segue tudo em aberto para a partida de volta que acontece na semana que vem. Bora começar destacando aí esse empate em Araraquara entre Ferroviária e Palmeiras por 1-1, partida que aconteceu aí na Fonte Luminosa. O Palmeiras dominou as ações da partida no primeiro tempo, teve mais repertório ofensivo, criou boas oportunidades, mas depois, no finalzinho do primeiro tempo, quem passou a comandar mais as ações ofensivas foi a equipe da Ferroviária, e uma dessas chegadas no sistema ofensivo, Katiuska abriu o placar no contra-ataque para a equipe da Ferroviária, uma batida cruzada. Ela conseguiu deslocar a goleira do Palmeiras, a bola resvalou na trave, foi para o fundo do gol, abrindo assim o placar para a equipe da Ferroviária. Porém, a Ferroviária não conseguiu administrar o resultado, já que a Micaele acabou sendo expulsa. Com isso, acabou desarmando o esquema tático da técnica Emily, e com isso, no segundo tempo, Palmeiras voltou melhor, passou tendo que criar várias oportunidades, e uma dessas chegadas no campo de ataque, a Amanda Gutierrez, destaque do Palmeiras nessa temporada, em uma bela finalização de fora da área, marcou o gol de empate da equipe da Ferroviária, da equipe do Palmeiras, diante da Ferroviária, com isso garantindo o empate na Fonte Luminosa aí, pelo placar de 1-1. E tivemos no Canindé, Clássico Paulista entre São Paulo e a equipe do Corinthians, reedição da última final do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 5 jogos nessa temporada de ambas as equipes, o Corinthians venceu os 5 jogos. O jogo jogos muito equilibrados. No Canindé, a equipe do Corinthians tentou propor mais as ações da partida, mas sem grandes oportunidades, e a equipe do São Paulo explorava mais os contra-ataques. A principal chance da equipe alvinegra foi uma cabeçada de Gabi Zanotti na pós-cobrança de escanteio, que a bola saiu pela linha de fundo, e o São Paulo investia em arremates de fora da área. Com isso, a partida no primeiro tempo terminou em 0-0, e no segundo tempo foi a mesma estratégia de jogo. Corinthians tentando mais segurar o ímpeto ofensivo da equipe do São Paulo quando o São Paulo estava no campo de ataque, e tentando criar oportunidades sem êxito, até que em uma das oportunidades ofensivas, a Duda Sampaio, que também tem sido um dos destaques do Corinthians nessa temporada, marcou o gol da vitória alvinegra diante do São Paulo pelo placar de 1-0, por tudo que ambas as equipes produziu. Corinthians aí, uma partida muito equilibrada, conseguiu um resultado importante aí para o jogo de volta, mas o jogo segue em aberto aí para vocês que nos acompanham. 2 partidas marcadas por equilíbrios nessa semifinal do Campeonato Paulista, Ferroviária 1, Palmeiras 1, e a vitória do Corinthians no Canindé diante do São Paulo pelo placar de 1-0. Bom, agora a gente volta a falar de futebol masculino, mais propriamente da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Série B. Destacando aqui para vocês alguns resultados que houve nessa rodada do final de semana. Pode colocar aí para a gente o Ilustra, Gustavo, da Série B, para a gente, para quem nos acompanha. Vamos destacar aqui na 35ª rodada as partidas aí. Na abertura da rodada, a vitória do Santos diante do Vila Nova pelo placar de 3-0, o Goiás que venceu o Guarani por 1-0, a vitória do Novo Horizontino diante da Chapecoense por 2-0, o Ceará que venceu aí a equipe do Avaí por 2-0, e as partidas que complementam a rodada entre hoje e amanhã serão entre Operário e Sport, Ituano e CRB, Ponte Preta e Paysandu, Amazonas e América Mineiro, Brusque, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol e Coritiba. Bom, nos próximos Connect Sport de quarta-feira a gente vai dar mais ênfase a essas partidas que vão finalizar aí a 35ª rodada da competição. Série B chegando aos seus momentos decisivos, mas vamos frisar aí da partida do Santos enfrentando o Vila Nova, amplo domínio do Santos ainda no primeiro tempo, inclusive começou a partida a todo vapor com a finalização acertando a trave, aí uma cabeçada do Juliano acertando a trave da meta do goleiro do Vila Nova. O Vila Nova explorava mais os contra-ataques, teve uma oportunidade
numa escapada ofensiva que o Apodi acabou batendo cruzado na meta do goleiro Brazão e a bola se perdeu pela linha de fundo. No decorrer da partida, o Santos teve mais repertório ofensivo, criou boas oportunidades, mas pecou no último terço de campo e não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. A partida terminou por 0-0. No segundo tempo, o Santos voltou no mesmo ritmo forte de jogo, criando oportunidades e abriu o placar numa cobrança de falta do Otero e o João Basso dentro da pequena área. O zagueiro mandou a bola para o fundo do gol, abrindo o placar para a equipe santista. No segundo tempo, marcando o primeiro gol, a equipe do Santos já teve mais tranquilidade para trabalhar a posse de bola. E em uma cobrança de pênalti, aí o Guilherme marcou o segundo gol da equipe do Santos, assim já encaminhando a vitória diante do Vila Nova, que teve algumas oportunidades, algumas escapadas, principalmente no segundo tempo, ofensivas, uma finalização de fora da área do Denilson e uma jogada aérea do Alisson, que acabou mandando a bola perto, rente à meta do goleiro Gabriel Brazão, e foi as duas principais chances do Vila Nova no segundo tempo. No finalzinho da partida, Otero, numa cobrança de falta, marcou o terceiro gol da equipe do Santos e já encaminhou o Santos, o acesso do Santos rumo à Série A. O Santos ainda não comemora de maneira oficial e matemática porque o Ceará venceu na rodada. O Santos precisava que o Ceará perdesse para o Avaí, para aí sim, de maneira oficial e matemática, garantir o acesso. Mas a gente sabe que o acesso já está bem encaminhado, com 65 pontos. É uma equipe que pontuou 65 pontos na Série B, permaneceu na segunda divisão. Com isso a gente sabe que o acesso do Santos está mais do que encaminhado. Vitória importantíssima aí do Santos diante da equipe do Vila Nova por 3-0. Goiás venceu aí a equipe do Guarani por 1-0, conquistou sua quarta vitória consecutiva e ainda sonha, mesmo que remotamente, com essa quarta vaga para garantir o acesso. Chega a sua quarta vitória consecutiva, com gol de Bruno Herculano fora de casa, venceu aí e conseguiu um resultado importante na rodada. Já a equipe do Guarani está praticamente rebaixada. O Guarani precisa até da 35ª rodada até a 38ª rodada, precisa vencer todos os seus jogos e torcer para equipes como Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Ituano, equipes que estão acima dele, não vencerem. Combinação quase impossível, e com essa derrota aí, a equipe do Guarani está praticamente na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Chapecoense, em forte chuva que teve em Santa Catarina, Novo Horizontino foi muito cirúrgico, conseguiu aí marcar os seus gols para vocês que nos acompanham aí, com o Neto Pessoa e o Patrick, um em cada tempo, administrou o resultado e venceu aí a equipe da Chapecoense por 2-0. E o Ceará, que venceu aí a equipe do Avaí por 2-0, o Ceará que com esse resultado também chega ali encostando no G4, e a equipe do Avaí, que em muitos momentos também teve destaque nessa Série B, chegou a liderar a competição, mas depois oscilou, caiu, não briga mais pelo acesso, vai ficar ali na zona intermediária da tabela de classificação. Um primeiro tempo muito morno, muito equilibrado, inclusive com o Avaí abrindo o placar, mas tendo seu gol anulado. No segundo tempo, a equipe do Ceará propôs mais as ações da partida e conseguiu marcar os seus 2 gols aí, com o Eric Pulga e com o Lucas Mugni, garantindo uma vitória importante aí diante da equipe do Avaí por 2-0. Para vocês que nos acompanham, então, esse aí foi alguns dos destaques dessa rodada, os jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro Série B. Bom, seguindo aqui o nosso Connect Sport, a gente ainda tem muita notícia para informar para quem nos acompanha, Gustavo. Para iniciarmos aqui na edição dessa segunda-feira o nosso giro de notícias do esporte, onde em cada programa trazemos notícias pertinentes do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. E vamos começar o nosso giro de notícias falando do skate. Um dos principais nomes do skate brasileiro, Luigi Cini, conquistou neste domingo o título do Vert Battle, de competição que reúne os maiores nomes da modalidade do país. O curitibano, atual vice-campeão mundial e finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, anotou a nota de 83,33 pontos para levar o título. Diego Takahashi foi vice com 85,33 e Augusto Akil com bronze com 83 pontos. No skate feminino, um mês depois de ser campeã mundial do Skate Park de Roma, Raika Ventura conquistou o título do Vertability na Arena das Dunas, em Natal. A final feminina foi disputada neste sábado num half pipe montado ao lado do estádio. A estrutura de 4,20 metros de altura pertence ao ídolo Sandro Dias, o mineirinho, e prestigiaram eventos nomes importantes do esporte brasileiro, como Raíssa Leal, Isaquias Queiroz e Bob Brunquist. Raika terminou com a melhor pontuação, 77,00, e completaram o pódio Helena Laurino com 75,17 e Marina Lima com 70,67. A atleta olímpica Yandira Asp ficou em quinto com 64,67, atrás de Manuela Tomataki com 65,00. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo
de futebol para amputados, de 2 a 11 de novembro, na Colômbia, as melhores atletas do planeta na modalidade estarão defendendo seus países pelo título. O Brasil está no mesmo grupo com as anfitriões Colômbia, Camarões e Polônia. Os jogos da modalidade serão disputados em campo society. Cada equipe tem 7 jogadores, sendo um goleiro na disputa. E vamos falar do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que cogita levar a última partida do time como mandante da Série B do Brasileirão para o Allianz Parque. O dirigente abriu uma votação em seu Instagram pessoal para a torcida santista opinar sobre o local para o duelo da 37ª rodada da competição. De acordo com a agenda de shows do Allianz Parque, haverá eventos grandes nos estádios nos dias 15 e 16 de novembro, justamente os jogos que antecedem o jogo do Santos contra o CRB. Serão 2 shows da banda Link Park. E o Tour Rio, entre montanhas de Vale do de Café, competidores do mundo inteiro encararam 3 dias do Tour Rio, o maior torneio de ciclismo da América Latina. Vinícius Silva Santos, de 20 anos, foi o vencedor da segunda etapa, que teve largada às 10 horas da manhã deste sábado. Depois de percorrer 151 quilômetros, o ciclista da equipe do São José Ciclismo deixou para trás os colombianos favoritos ao título e cruzou a linha de chegada na primeira colocação com um tempo de 3 horas, 43 minutos e 32 centésimos. O brasileiro Gasper Pereira e o colombiano Wilmar Zapata completaram o pódio. E na marcha atlética, Marlon Rodrigues faturou o ouro nos 5.000 metros da marcha atlética no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo. Na manhã deste domingo, na Vila Olímpica de Parnaíba, em João Pessoa, o atleta de apenas 15 anos registrou o tempo de 23 minutos, 2 segundos e 4 centésimos, novo recorde brasileiro da competição. E pelo tênis, Alexander Zverev atropelou Hugo Humbert na final do Masters 1000 de Paris neste domingo na Arena Bercy, na capital francesa, e se sagrou campeão do último torneio deste nível da ATP. O alemão precisou apenas de 75 minutos para acabar com o sonho do francês e conquistar o título em casa. Faturou assim ao vencer por 2-0 com duplo 6-2. No judô, com 5 medalhas conquistadas nos 2 dias de disputa, o Flamengo foi grande campeão geral do Troféu Brasil de Judô disputado na Arena UniBH em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A principal competição interclubes do judô brasileiro, ganhando o direito de indicar 3 atletas para os eventos internacionais, a campanha rubro-negra contou com o ouro de Rafaela Silva, que estreou na categoria até 63 quilos, conquistando na sexta-feira, e também vale ressaltar o Marcelo Francoviak, que ficou na categoria 90 quilos, e Giovana Santos na categoria até 78 quilos. No sábado também conquistaram aí o ouro. O clube ainda teve 2 bronzes, com Rafaela Batista na categoria até 57 quilos e Cauã Santos na categoria até 81 quilos. Falamos um pouco do triunfo do Vitória diante do Atlético Paranaense, mas vale ressaltar que o Vitória emitiu uma nota oficial para repudiar as ofensas xenofóbicas sofridas pelos seus profissionais durante o triunfo sobre o Atlético Paranaense por 2-1 neste sábado na Liga Arena em Curitiba pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube afirmou também que teve alguns pertences danificados e indicou que registrará um boletim de ocorrência sobre o caso. A nota da equipe do Vitória diz a seguinte declaração, abre aspas: o Esporte Clube Vitória repudia veementemente as ofensas xenofóbicas, o arremesso de cervejas, urinas e objetos que podem ferir nossos profissionais na beira do campo. Estimulamos sempre o espírito esportivo nas partidas, porém, ofensas e ataques não serão aceitos. Isso ultrapassa todo e qualquer limite. Os equipamentos foram danificados diante de tais atitudes, tentaram agredir fisicamente nossos profissionais. Disse o clube, que pediu mais respeito com a instituição. Fecha aspas. Abre aspas ainda na declaração. Pedimos respeito pelos nossos profissionais que carregam o nosso manto com orgulho em todos os campos do Brasil. Denunciaremos e cobraremos para que a justiça seja feita. Fecha aspas. Completou aí a declaração do Vitória. O Atlético Paranaense ainda não se pronunciou sobre o assunto. Pela NFL, foi um jogo de muitos erros e chances desperdiçadas, mas o torcedor do Minnesota Vikings vai dormir feliz depois do Sunday Night Football no estádio Bank Stadium em Minneapolis. O time marcou todos os seus pontos no segundo tempo e venceu o Indianapolis Colts por 21-13. Assim encerrou a sequência de 2 derrotas e chegou a uma campanha de 6 triunfos em 8 partidas na temporada 24-25 da NFL. Para vocês que nos acompanham, vamos falar um pouco de vôlei. O Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano Sub-21 masculino de vôlei. O título veio no domingo com a vitória de virada sobre a Colômbia por 3-1. As parciais foram de 18-25, 25-16, 25-17 e 25-11.
Pela Superliga Masculina, para encerrarmos o nosso giro de notícias, o Campinas chegou à terceira vitória na Superliga Masculina ao bater o Suzano por 3-0 com parcial de 25-14, 25-19, 28-30 e 25-15 na noite deste sábado, dia 2. E o Cruzeiro venceu o Vôlei São José neste domingo por 3-0, com parciais de 20-25, 18-25 e 28-30 na Farmaconte Arena, em São José dos Campos, pela terceira rodada da Superliga Masculina. Para vocês que nos acompanham, esse então foi o nosso giro de notícias do esporte na edição desta segunda-feira do nosso programa. Bom, seguindo aqui no nosso Conect Sport, a gente ainda tem muita notícia pertinente no mundo esportivo para destacarmos para vocês, e vamos começar falando um pouco para vocês que nos acompanham sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, partidas que vão ocorrer neste meio de semana, entre hoje e amanhã, e vamos começar fazendo um pré-jogo aqui para vocês da partida entre São Paulo e Bahia, trazendo um pouco para vocês que nos acompanham, um retrospecto, um panorama de ambas as equipes até aqui. Vale destacar para vocês que o São Paulo é o sexto colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, e o Esquadrão de Aço Bahia está na 7ª colocação. Um confronto geral entre as equipes, eles se enfrentaram 50 vezes ao longo da história, com 16 vitórias aí do Esquadrão de Aço, 19 do São Paulo e outros 15 empates. Vale destacar que o Bahia está sem vencer nas últimas 3 rodadas, vem de derrota para o Vasco, empatou com o Cruzeiro por 1-1 e também acabou perdendo para o Flamengo, e aí também venceu o Criciúma as últimas partidas aí do Bahia no Campeonato Brasileiro. E já o São Paulo, vale destacar que empatou com o Criciúma por 1-1, depois venceu o Vasco, também perdeu para o Cuiabá e derrotou o Corinthians nas últimas partidas de ambas as equipes, duas equipes que brigam na zona intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Bahia usando o fator casa, mas vive um momento de estabilidade na competição para tentar vencer a equipe do São Paulo, mas acho o São Paulo nesse momento o futebol mais estruturado, são duas boas equipes, mas eu acho que o São Paulo vem atuar nas últimas rodadas apresentando futebol mais consistente que o Bahia. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito no leve favoritismo do São Paulo pelo que vem apresentando nas últimas partidas do que propriamente a equipe do Bahia para esse duelo. Bom, vamos falar agora do jogo entre Internacional e Criciúma, outro grande jogo dessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Pode colocar o ilustre aí pra gente, Gustavo, dessa partida Internacional e Criciúma. De um lado, o Inter de uma invencibilidade de 12 jogos, mirando ali o G4, e o Criciúma, que vem de um momento de instabilidade e também busca sacramentar a permanência na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o retrospecto das equipes são 21 jogos disputados entre as equipes, com larga vantagem ao Internacional, com 3 vitórias, enquanto o Criciúma venceu apenas 5 partidas, e vale destacar que 3 duelos terminaram empatados. O Criciúma vem de 2 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, e vale destacar que o Internacional está a 12 jogos sem perder. Desses 12 jogos são 9 vitórias consecutivas, então a equipe está embalada sob o comando de Roger Machado, uma equipe mais consistente, uma equipe que tem um plantel melhor que a equipe do Criciúma, e na minha opinião é favorita a vencer aí a equipe catarinense nessa partida. E vamos falar agora um pouco da partida entre Botafogo e Vasco da Gama. De um lado temos o líder da competição, pode colocar a ilustre aí pra gente, Gustavo. Botafogo enfrentando o Vasco. De um lado temos o líder da competição, Botafogo, de outro Vasco da Gama, que caso vença essa partida contra o Botafogo, pode já também entrar num bolo ali por um dos times que brigam por uma vaga na pré-Libertadores. Vale destacar para vocês que nos acompanham, o retrospecto dos clássicos entre as equipes são 319 jogos oficiais, com a vantagem da equipe do Vasco, com 135 vitórias, enquanto o Botafogo venceu 88 jogos e outras 96 partidas terminaram empatadas. Os últimos jogos aí entre as equipes foram 3 vitórias do Vasco da Gama, 1 empate e 1 vitória da equipe do Botafogo. Botafogo chegando aí na final da Copa Libertadores, precisa vencer essa partida, porque caso o Palmeiras vença aí a equipe do Corinthians, pode também colar ali na liderança da competição, e é de suma importância que a equipe do Botafogo vença essa partida contra o Vasco da Gama. Nos momentos, analisando o momento entre as equipes, Botafogo é mais sólido, tem um time mais eficiente do que o Vasco da Gama, na minha opinião é favorito para vencer esse jogo, mas clássico tudo se equipara. O Vasco da Gama tem uma vantagem enorme, como vocês viram aqui no retrospecto entre ambas as equipes. Na minha opinião, um jogo muito equilibrado. O Vasco também, caso vença, vai almejar uma vaga na pré-Libertadores. Um time que o Rafael Paiva assumiu no início no primeiro turno, estava na zona do rebaixamento e chega uma fase prévia de Copa Libertadores, então não podemos dizer que o Vasco também não tem condições de vencer um Botafogo. É um duelo muito equilibrado de ambas as equipes. Eu acho que o fator casa
e quem errar menos pode ser o diferencial para essa partida. Bom, e agora vamos falar um pouco da partida que está acontecendo simultaneamente ao nosso Connect Sport, 0-0, partida entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, frisando para vocês aqui, duelo de suma importância para ambas as equipes, o Palmeiras precisando da vitória para se consolidar ali na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e se manter vivo na disputa diante contra a equipe do Botafogo pela competição, e o Corinthians, que também na última rodada vencendo o Cuiabá, já respira mais aliviado fora da zona do rebaixamento. Com a combinação de resultados na rodada, caso o Corinthians perca para a equipe do Palmeiras, não volta para a zona do rebaixamento, mas o Corinthians precisa vencer para tentar pontuar e conseguir mais pontos, aproveitar que seus adversários não pontuaram e assim distanciar um pouco mais dessa zona de rebaixamento. Vale destacar para vocês que nos acompanham, o Palmeiras está a 11 jogos sem perder na competição, desde que foi eliminado aí na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, focando somente no Campeonato Brasileiro. Palmeiras ainda é um crescente muito grande, são 11 jogos sem perder, e vale destacar que o Corinthians também pontuou nos últimos dos últimos 4 jogos que disputou no Campeonato Brasileiro, vem de vitória na última rodada aí contra a equipe do Cuiabá em jogo atrasado, e a equipe do Palmeiras vem de um empate frustrante contra a equipe do Fortaleza por 2-2. Volto a repetir, no contexto geral, Palmeiras, por tudo que vem jogando dentro da competição, pela colocação que se encontra na tabela de classificação, é favorito para esse jogo, é inegável. Mas o Corinthians atua na Neoquímica Arena, vai tentar usar isso a seu favor, e principalmente porque, agora que foi eliminado na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, foca suas forças somente no Campeonato Brasileiro e precisa conseguir uma retomada desde já dessa partida contra a equipe do Palmeiras, tem suma importância para as pretensões corintianas dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Jogo muito equilibrado, vejo o Palmeiras como favorito, mas acho que o Corinthians também tem condições, principalmente pelo fator casa, atuando na Neoquímica Arena. Bom, meus amigos, agora a gente volta aqui no nosso Connect Sport, seguindo trazendo as notícias para vocês, agora sobre a Fórmula 1, trazendo para vocês aqui um pouco das notícias da Fórmula 1. Gustavo, coloca o ilustra aí para quem nos acompanha, para destacarmos aí sobre as notícias da Fórmula 1, trazendo aqui para vocês que o Grande Prêmio de São Paulo foi muito emocionante, o Grande Prêmio do Brasil. Vamos falar aqui que foram 5 longos meses, mas enfim, Max Verstappen voltou a subir no topo do pódio da Fórmula 1. Indo de 17º colocado a primeiro colocado debaixo de chuva no GP de São Paulo neste domingo, e ainda aproveitando o azar do rival pelo título de 2024, Lando Norris. O tricampeão ganhou um impulso extra na briga pelo campeonato dessa temporada, e ao avaliar a corrida, considerou como a sua melhor corrida da carreira. Ele disse a seguinte declaração depois do prêmio, abre aspas, claro que eu queria ter vencido um pouquinho mais cedo, mas foi difícil, tentamos, não entendíamos porque as outras equipes eram tão rápidas, largando na 17ª posição, não parecia que voltaríamos a vencer, então esse foi um resultado incrível, uma injeção de ânimo, estou confiante que podemos lutar de novo, celebrou Verstappen, fecha aspas. Max Verstappen, holandês da RBR, saiu da 17ª posição, escalou o pelotão e ultrapassou Esteban Ocon após o safety car para tomar a liderança e se aproximar ainda mais do tetracampeão mundial. Ocon e Gasly fecharam o pódio e obtiveram um resultado muito celebrado pela Alpine. Vice-líder da Fórmula 1, Norris acabou na 6ª colocação. Logo após esse resultado, vale frisar para vocês, o resultado foi importantíssimo para Max Verstappen na luta pelo título. O holandês somou 26 pontos na corrida, 25 pela corrida e mais um pela volta rápida e chegou a 393 pontos. Norris, por sua vez, somou apenas 8 e foi a 331. Diferença subiu para 62 e a conta é simples. Verstappen garante o título se chegar à frente ou igualar a pontuação de Norris em Las Vegas. Caso chegue atrás, Max ainda pode garantir o título no Prêmio dos Estados Unidos. Lewis Hamilton emocionou o público presente no GP de São Paulo e homenageou Ayrton Senna. Fã declarado do ídolo brasileiro, o piloto britânico deu voltas em Interlagos com a icônica McLaren MP4 5B, máquina com a qual Senna conquistou o bicampeonato mundial em 1990. Neste domingo, Hamilton dirigiu com cuidado por causa das condições climáticas que se encontravam à pista. Vale declarar para vocês que o próximo prêmio será o GP de Las Vegas, no circuito Las Vegas Street Circuit, no dia 24 de novembro, para vocês que nos acompanham. Então, esse foi aí o nosso giro de notícias da
da Fórmula 1 para vocês no Connect Sport dessa segunda-feira, trazendo para vocês notícias pertinentes aí da Fórmula 1. Bom, Gustavo, pode voltar aqui para a gente para destacarmos aqui para quem nos acompanha. O assunto agora é os jogos de amanhã da quarta rodada da Champions League. Teremos aí amanhã jogos aí que abrirão a quarta rodada e vamos destacar aqui os jogos de terça-feira. Teremos o Slovan Bratislava enfrentando o Dinamo Zagreb, o PSV da Holanda que enfrenta a equipe do Girona da Espanha, o Borussia Dortmund que enfrenta o Sturm Graz da Áustria e o Celtic que recebe aí o RB Leipzig em Glasgow. Vale destacar também o grande jogo da rodada entre Real Madrid e Milan, o LOSC Lille que enfrenta a Juventus, o Liverpool que nesse excelente início de trabalho do Arne Slot enfrenta o Bayer Leverkusen, e também teremos os jogos entre Sporting e Manchester City e Bolonha enfrentando o Mônaco, trazendo para vocês aqui um breve panorama de cada jogo e os dados de cada equipe até aqui. O Slovan Bratislava e o Dinamo Zagreb, vale destacar que a equipe da casa, o Slovan Bratislava, está longe de fazer uma boa campanha, perdeu todos os seus jogos até aqui, e o Dinamo Zagreb vem num momento melhor porque venceu o Salzburg, empatou com o Mônaco e também também foi goleado aí pelo Bayern de Munique por 9-2. A equipe do Dinamo Zagreb aí pontuou nessas últimas rodadas, vem acima da média do que a equipe do Slovan Bratislava na tabela de classificação, mas também não faz uma excelente competição. O Slovan Bratislava vai tentar usar o fator casa para tentar vencer essa partida. O PSV enfrentando a equipe do Girona na Eredivisie, campeonato holandês. A equipe do PSV vem se destacando muito, vale destacar que é líder, ocupa a primeira colocação e tem o melhor ataque com 30 gols, enfrentando aí o PSV, o Girona, que tem oscilado bastante até o momento nessa temporada. Não é a mesma equipe consistente da temporada passada, que ficou na terceira posição da La Liga, mas vale ressaltar para vocês que nos acompanham que o Girona, vale destacar aqui para vocês que nos acompanham, que esse confronto aí tem tudo para ser equilibrado entre ambas as equipes. O Girona que tenta buscar o seu melhor futebol ideal para enfrentar a equipe do PSV, que aproveita o momento que tem vivido aí na Eredivisie e principalmente na sua força ofensiva, marcou 30 gols até o momento na temporada e tenta usar esse fator e principalmente o fator casa para superar aí o Girona da Espanha. E teremos aí o Borussia Dortmund enfrentando o Sturm Graz, e o Borussia que vem numa fase bastante turbulenta, já que na última rodada da Champions League perdeu para o Real Madrid por 5-2 e também vem perdendo o campeonato alemão nas duas últimas rodadas. Superou nessa vencendo o RB Leipzig, mas também está num momento turbulento na competição na 7ª posição e foi eliminado na Copa da Alemanha enfrentando o Sturm Graz. Vale ressaltar para vocês que o Borussia Dortmund chega para essa partida após 2 vitórias e 1 derrota, sendo que a última, como a gente mencionou, para o Real Madrid por 5-2, e a equipe austríaca do Sturm Graz perdeu 3 jogos que disputou até aqui. O Borussia Dortmund nas últimas 10 partidas são 5 vitórias e 5 derrotas. E o Sturm Graz vem de 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nos seus últimos 10 jogos. Será um jogo muito equilibrado, mas eu acho que a equipe do Borussia Dortmund tem um time mais qualificado e usando o fator Signal e Duna Park, principalmente a sua torcida, é favorito para esse jogo. Vamos destacar a partida entre Celtic e RB Leipzig. O momento do Celtic é bom. São 7 vitórias e 2 empates e apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas que a equipe disputou. Já vale destacar para vocês que nos acompanham, o Leipzig se aposta muito no treinador Mark Rose em alguns destaques individuais, como o Gertruda, o Klosterman, e o Sesco, o Openda, para tentar vencer aí essa partida contra o Celtic em Glasgow, na Escócia. Teremos também esse grande jogo entre Real Madrid e Milan. O Real Madrid chega para essa partida com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. E o Milan, que tem um retrospecto positivo, somando 6 vitórias e 4 derrotas nos últimos 10 jogos. O Real Madrid ocupa a 2ª colocação do Campeonato Espanhol, 26ª posição na tabela geral da Champions League. E o Milan, que vem patinando muito no Campeonato Italiano, não vive uma boa fase. Inclusive na última rodada, que daqui a pouco a gente vai frisar no futebol internacional, venceu o Monza, mas venceu com atuação discreta. Então acho que o Real Madrid é pleno favorito para esse jogo, sem sombra de dúvidas. Teremos que frisar também para vocês que nos acompanham, partida entre Lille e Juventus. Lille também vem de resultados importantes aí, sofreu a derrota ao Sport, mas conseguiu bons resultados em casa, vencendo aí clubes como Real Madrid e Atlético de Madrid. Vale destacar para vocês que nos acompanham que eles se apegam a esse fator e essas vitórias para tentar superar aí a equipe da Juventus. A Juventus nas últimas 10 partidas soma 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota nas suas últimas 10 partidas. Eu acho que
A Juventus tem um time mais técnico, tem umas melhores peças para poder vencer a equipe do Lille, mas o Lille já mostrou que é muito diferenciado atuando em sua casa, vencendo equipes como o Real Madrid e Atlético de Madrid, vai usar o fator casa como vantagem para tentar aí superar a equipe da Juventus. Teremos também o confronto entre Liverpool e Bayer Leverkusen, tem duas equipes que têm nessa temporada produzido aí bons resultados no sistema ofensivo. O Liverpool até aqui marcou 33 gols e vale destacar que venceu em 17 partidas do Arne Slot frente à equipe do Liverpool. Ele venceu 15, então vale destacar que o Liverpool vem numa fase embalada para esse jogo contra o Leverkusen, que vale destacar que nos últimos 5 jogos, o Leverkusen não perde nos últimos 5 jogos, com 3 empates e 2 vitórias, mantém a base sólida da temporada passada para essa. E vamos falar agora da partida entre Sporting e Manchester City. Vale destacar que em 4 jogos entre ambas as equipes, o Manchester City venceu 2, o Sporting venceu 1 e registra-se um empate. O time da casa faz um bom início na competição, somando 2 vitórias e um empate até aqui, enquanto o City vem de uma campanha igual, com 2 vitórias e também um empate contra a Inter de Milão. Destacando também que o City vem num momento para essa partida em crise, já que vem de 2 derrotas e eliminação na Copa da Liga Inglesa, então precisa dar uma resposta ao seu torcedor, enfrentando o Sporting no José Alvalade, que aposta muito na fase ofensiva do Victor Gyökeres para essa partida aí contra a equipe do Manchester City. Para finalizarmos, vamos falar da partida entre Bolonha e Mônaco. Aqui alguns destaques para vocês, que o time da casa, a equipe do Bolonha, passa longe de fazer uma excelente competição na Champions League. O melhor resultado da equipe italiana até aqui foi um 0-0 contra o Shakhtar Donetsk. E vale destacar que o Mônaco vem de vitórias contra o Barcelona e Estrela Vermelha, além do empate contra o Dinamo de Zagreb. Não perdeu até aqui e credencia pela campanha que fez até o momento como favorito, enfrentando o Bolonha na Itália. Para vocês que nos acompanham, são alguns panoramas aí dessas partidas da 4ª rodada da Champions League, que começa amanhã, e no Connect Sport de quarta-feira a gente mantém você bem informado de tudo que vai ocorrer aí sobre a Champions League nesse meio de semana aqui no nosso programa. Bom, agora seguindo com o nosso Connect Sport para trazermos para vocês o que há de melhor de notícias do nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos começar falando do West Ham, da Inglaterra, que tem interesse no atacante Igor Jesus do Botafogo e prepara uma oferta de 30 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais, pelo jogador. O grupo Eagle, de John Textor, que comanda aí os times de John Textor, e o Torino da Itália tem interesse no goleiro Gabriel Brazão do Santos. Red Bull Bragantino tem interesse no atacante Fábio Soares do Vitória da Bahia. E o West Ham tem interesse na contratação do meio-campista Jobe Bellingham do Sunderland. Irmão de Jude Bellingham do Real Madrid. O atleta está avaliado em 22 milhões de euros pelo Sunderland. E o Liverpool tem interesse no meio-campista Tchouaméni do Real Madrid. São Paulo monitora a situação do meio-campista Mateuzinho do Vitória da Bahia. Porém, um entrave para que o negócio evolua é a multa rescisória, que o São Paulo é muito caro. O presidente Júlio Casares disse que a multa é cara. O Vitória perde cerca de 50 milhões pelo atleta. E o Cruzeiro tem interesse no atacante John Arias do Fluminense, porém tem a concorrência também de clubes europeus. James Rodrigues não está satisfeito até o momento dos minutos jogados no Raio Vallecano e pode deixar a equipe para a próxima temporada. A Lazio da Itália monitora a situação do jogador. E vale destacar que Tottenham e Juventus têm interesse na contratação do atacante Endrick do Real Madrid, que atualmente já jogou 12 jogos nessa temporada e fez 2 gols, não tem atuado com tanta regularidade na equipe merengue e pode deixar o Real Madrid por empréstimo. Para vocês que nos acompanham, esse foi o nosso giro de notícias do mercado da bola. Falar aqui, meus amigos, um pouco sobre o futebol internacional, rodada desse final de semana pelas principais ligas europeias, trazendo para vocês aqui alguns destaques. Vamos começar pela Premier League, 10ª rodada. O Newcastle venceu aí a equipe do Arsenal pelo placar de 1-0. O Liverpool que superou aí a equipe do Brighton por 2-1. E tivemos a vitória surpreendente do Bournemouth em casa diante do Manchester City por 2-1. Tottenham venceu a equipe do Aston Villa por 4-1.
E vale frisar, vitória do Manchester United diante o empate de Manchester United diante do Chelsea por 1-1. Pela Série A do Campeonato Italiano, 11ª rodada, tivemos aí a vitória da Juventus diante da Udinese por 2-0, o Milan que venceu o Monza por 1-0 e a vitória do Verona diante da Roma por 3-2. Vale frisar também a vitória da Inter de Milão diante do Veneza por 1-0. Pela La Liga, 12ª rodada, o Barcelona venceu o Espanhol por 3-1, o Atlético de Madrid superou o Las Palmas por 2-0 e o Real Madrid não jogou na rodada por questões daquela tragédia climática que atingiu a região da Espanha e com isso a partida entre Real Madrid e Valência foi adiada na rodada. Pela Bundesliga, na rodada, tivemos um empate entre Bayer Leverkusen e Stuttgart por 0-0, o Bayern de Munique vencendo o União Berlim por 3-0 e o Borussia Dortmund superando o RB Leipzig por 2-1. Pela Ligue 1, Campeonato Francês, 10ª rodada, o PSG acabou superando o Lens por 1-0 e pela Liga de Portugal tivemos aí o goleado do Sporting diante do Estrela Vermelha por 5-1, o Benfica vencendo o Farense por 2-1 e o Porto goleando o Estoril por 4-0, trazendo aqui para vocês alguns destaques das competições europeias. A derrota do Arsenal aí, terceiro jogo da equipe dos Gunners sem vencer, e vale destacar que os comandados de Michael Arteta estacionaram com essa série negativa na terceira posição com 18 pontos. A equipe de Ed Howe deixou para trás um jejum de 5 jogos, a equipe do Newcastle venceu aí no Villa Park, a equipe do St. James Park, a equipe do Arsenal com gol de Isaac por 1-0. Vitória do Liverpool diante da equipe do Brighton de virada, no primeiro tempo onde a equipe do Liverpool não conseguiu produzir boas oportunidades. Quem abriu o placar foi o Brighton com Çalhanoğlu, mas no segundo tempo Gakpo e Salah marcando os seus gols aos 24 e aos 26 minutos, garantindo a liderança do Liverpool aí no campeonato inglês, que chegando aí a 25 pontos. Como eu mesmo frisei na análise da Champions League, Arne Slot tem um excelente início de trabalho frente à equipe do Liverpool, com 17 jogos disputados até o momento, somando 15 vitórias. E de derrota do Manchester City no Village Stadium, os gols da vitória aí da equipe do Brighton, do Bournemouth foram aí marcados por Semenyo e pelo brasileiro Evanilson. Vale destacar que no segundo tempo, Gervardiol diminuiu aí para a equipe do Citizens, destaque e vitória importante aí para a equipe do Bournemouth na tabela de classificação da Premier League. E a goleada do Tottenham, vale destacar, destaque para Solanke, que fez 2 gols, e também a equipe do Tottenham goleou aí o Aston Villa. Vale destacar que o Richarlison, ele deu uma assistência nessa partida, mantém aí a equipe do Tottenham no G4, e os outros gols foram de Brennan Johnson e Maddison. E Rodgers marcou aí o gol para a equipe de Birmingham do Aston Villa. E o empate entre Manchester United e Chelsea, confronto válido pela 10ª rodada, empataram em 1-1 em Old Trafford. Bruno Fernandes abriu o placar de pênalti para a equipe do Manchester United e Caicedo empatou para a equipe do Chelsea. O Manchester United chega a 12 pontos da Premier League e ocupa aí a 12ª colocação. O Chelsea chega aí a 18 pontos e fica aí o Manchester United chega a 8ª posição e o Chelsea com essa vitória pula para a 4ª colocação com 18 pontos. Pela La Liga, o Barcelona segue imbatível, continua na liderança. Os Culés venceu aí o Espanhol por 3-1, vale destacar, Dani Olmo marcou 2 vezes e Rafinha fez o gol do Barcelona e Puado fez aí o gol de honra. Com essa vitória, o Barcelona chega a 33 pontos, 9 de diferença do Real Madrid na segunda posição. Destaque aí na Série A, tinha a vitória do Milan, com pouca aspiração, o time que produziu pouco, venceu aí o Monza com gol de Reijers, e o Monza teve oportunidades de garantir um empate, vitória importante do Milan, mas deixou a desejar na questão do desempenho técnico, assim como a Inter de Milão, atuando em casa nesse final de semana, pela 11ª rodada, conseguiu marcar o seu gol aí com Lautaro Martinez. Com esse gol, a equipe da Inter de Milão segue na segunda colocação do campeonato italiano, encostando um pouco mais no Napoli, que perdeu aí no estádio Diego Armando Maradona para a equipe da Atalanta por 3-0, com 2 gols aí de Lookman e um gol marcado por Retegui. A equipe da Atalanta venceu aí, quebrou a série invicta de 5 jogos do Napoli no campeonato italiano. Resultado importante aí para a equipe da equipe da Atalanta, que com esse resultado chega à 3ª colocação, e a equipe do Napoli perde a oportunidade de manter, distanciar mais da Inter de Milão, que está na 2ª colocação. Pela Bundesliga, vale destacar a vitória do Bayern de Munique diante do União Berlim por 3-0 na Allianz Arena. Destaque aí para Harry Kane, que marcou 2 gols, e o Kingsley Coman, que marcou aí o gol, marcou o gol aí também, o terceiro gol da equipe do Bayern de Munique. Vitória importante que garante aí a liderança da Bundesliga para a equipe bávara. O Borussia Dortmund também comemorou e venceu a equipe do RB Leipzig por 2-1, vitória importante, já que a equipe
do Dortmund, volta a vencer aí depois de uma série de tropeços aí vai destacar na rodada da semana passada, da semana retrasada, perdendo para o Augsburg no campeonato alemão por 2-1 e sendo eliminado no meio de semana para a equipe do Wolfsburg, volta a vencer aí no campeonato alemão. E o Bayer Leverkusen até tentou propor o jogo, mas o Stuttgart aí do técnico Sebastian Hoeneß conseguiu segurar aí a equipe do Leverkusen e fora de casa conseguiu um empate aí pelo placar de 0-0, garantindo assim um resultado importante aí para a equipe do Stuttgart enfrentando o Bayer Leverkusen. Só para frisar também, para terminar, vitória do PSG diante do Lens, aí vitória importante para a equipe do francesa, que chega aí a 6 pontos de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marseille e amplia aí na liderança para tentar conquistar aí o seu 13º título na Liga Francesa. Para vocês que nos acompanham, foi alguns dos destaques aí desse final de semana pelo futebol internacional. Bom, agora no nosso Connect Sport, vamos falar aqui sobre a final da Copa do Brasil, para vocês que nos acompanham. Copa do Brasil também que ocorreu nesse final de semana no Maracanã, primeira partida da decisão, vitória aí do Flamengo por 3-1 diante do Atlético Mineiro, gols marcados aí, 2 gols de Gabigol, um gol de Arrascaeta e Allan Kardec marcando o gol da equipe do Atlético Mineiro. A equipe do Flamengo usando o fator casa, jogou num 4-3-3, principalmente ele tendo o Everton como um volante promissor da equipe da base do Flamengo como primeiro volante, liberando mais o Arrascaeta no sistema ofensivo, tendo aí boas peças ofensivas como o Gabigol também no sistema ofensivo, formando um ataque, o trio de ataque com Gonzalo Plata e também com Michael, tendo aproximação também, vale destacar ali pelo lado esquerdo com Alexandro, pelo lado direito com Wesley, foi uma equipe muito produtiva no primeiro tempo. Já o Galo atua nesse esquema 3-4-3 que funcionou para a equipe atleticana desde o início da temporada, mas que nessa partida não funcionou muito. O Atlético, principalmente com a ausência do Daverson, apostou ali no Paulinho, no Guilherme Arana e no Hulk no sistema ofensivo, liberou mais o Gustavo Scarpa como fazendo um ala direito, perdendo um pouco mais de criatividade ali no meio de campo. O Otávio Bataglia não conseguiu dar uma consistência nesse meio de campo da equipe atleticana e o Flamengo muitas das vezes teve excelentes oportunidades de trabalhar a bola no meio de campo e conseguiu assim abrir o placar numa jogada individual. O Flamengo conseguiu trabalhar sua posse de bola num chute cruzado do Gabigol, o Everson fez a defesa, mas a bola acabou sobrando para o Arrascaeta, que acabou mandando a bola para o fundo do gol, abrindo o placar para a equipe do Flamengo. A equipe do Galo só teve uma chegada perigosa no primeiro tempo, numa finalização aérea do Bataglia, a bola saiu rente à meta do goleiro Rossi e foi a principal chance atleticana no primeiro tempo. O Atlético nesse 3-4-3 perdeu muita criação ali no meio de campo, tendo o Scarpa mais deslocado pelo lado direito, o Guilherme Arana mais ofensivo, o Bataglia e o Otávio não conseguiram essas consistências e o Flamengo conseguiu ali muitas das vezes trabalhar nesse setor do campo e uma jogada, um erro de marcação do Atlético Mineiro, numa saída de jogada, o Gabigol conseguiu aí puxar o contra-ataque, saindo cara a cara com o Everson, marcando assim o segundo gol da equipe do Flamengo e garantindo a vitória parcial do Flamengo diante do Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. Na disputa do segundo tempo, o Atlético até voltou na mesma postura tática, mas tentando corrigir os erros, o Flamengo ainda sendo mais efetivo, criando boas oportunidades. No segundo tempo, aí sim, quando o Atlético mexeu e veio aí depois o terceiro gol da equipe do Flamengo, que manteve a consistência, manteve o ritmo de jogo, conseguiu marcar o seu terceiro gol com Gabriel Barbosa. Aí sim, com as alternativas que o Galo fez, as alterações, a entrada do Alisson no sistema ofensivo melhorou muito e a entrada do Allan Kardec melhorou muito. O Atlético passou a ter mais profundidade, passou a ter mais oportunidades e com isso, numa bobeada da defesa do Flamengo com o Léo Ortiz, o Allan Kardec acabou marcando aí o gol da equipe atleticana. O Galo cresceu mais, passou a ter mais repertório ofensivo, criar mais oportunidades e teve a chance de marcar o segundo gol. O Flamengo depois disso passou a administrar mais o resultado e no final conseguiu aí uma vitória importante diante do Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Por parte da equipe do Flamengo, é como eu citei no Connect Sport sexta-feira. Desde que o Felipe Luiz assumiu a equipe, em 7 partidas, ele já deu um panorama novo tático para essa equipe do Flamengo. É uma equipe com mais intensidade, é uma equipe que tem uma defesa mais sólida, é uma equipe que produz mais no sistema ofensivo. Desde que o Gabigol voltou, aos poucos ele vai voltando a reencontrar, voltar ao time titular, ele aos poucos vai voltando, encontrando o melhor futebol. O Felipe Luiz está bancando ele, está dando confiança e o resultado está aí, ele marcando os 2 gols nessa grande final de Copa
de Copa do Brasil. Em 15 decisões com a camisa do Flamengo, ele marcou 17 gols, então mostra que é um atleta fundamental aí para a equipe do Flamengo. E já por parte do Atlético Mineiro, a estratégia desse 3-4-3 não funcionou. O que resta agora é o Gabriel Milito corrigir esses erros defensivos que o Atlético teve, principalmente ali no sistema de meio de campo. Esse gol do Allan Kardec mantém a disputa ainda viva, já que o título será decidido em Minas Gerais, na Arena MRV, e o Atlético é muito forte, né, atuando em casa. Então acho que o jogo segue muito em aberto, mas o Flamengo deu uma vitória, com essa vitória deu passo importantíssimo aí para conquistar essa Copa do Brasil. Grande jogo no Maracanã, vitória do Flamengo diante do Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, bora dar uma passadinha novamente aí, Gustavo, para trazermos as notícias aqui do futebol amador da região de Carapicuíba. Coloca aí pra gente o Ilustra, para quem chegou agora no nosso programa e não está sabendo, a gente tem que prestigiar sempre também o futebol amador da nossa região. Coloca o Ilustra pra gente aí, para destacarmos aqui para quem nos acompanha um pouco mais aí sobre o futebol amador da região de Carapicuíba. Tivemos aí a vitória da equipe do Vila Menck na terceira divisão, a vitória do São Bento na primeira divisão, e vamos começar destacando aqui para vocês nas nossas notícias um pouco aí, assim que o Gustavo colocar o Ilustra, sobre a equipe do São Bento, que é bicampeão municipal do futebol da primeira divisão de Carapicuíba. São Bento e Palmeirinha jogaram pelo título da primeira divisão em partida realizada no estádio no Niterói nesse domingo. Logo aos 11 minutos, Léo de cabeça abriu o placar para o Palmeirinha e o São Bento reagiu com o Léo também, aproveitando um rebote, o rebote igualou o placar e pouco depois marcou de novo para o São Bento, garantindo a vantagem por 2-1 no segundo tempo de pênalti para o Palmeirinha. Brito bateu rasteiro e empatou a partida, que foi para os pênaltis. E nos pênaltis deu o São Bento vencendo aí por 5-3 e garantindo aí o título da primeira divisão do futebol amador de Carapicuíba, aí conquistando o bicampeonato, vencendo aí a equipe vencendo aí para vocês que nos acompanham, a equipe do Palmeirinha nesse domingo pela primeira divisão no estádio do Niterói em Carapicuíba. Na temporada passada venceu o São Bento e foi campeão, e agora volta o Vasquinho, perdão, né? Agora o São Bento vence aí o Palmeirinha e se torna bicampeão aí da primeira divisão de Carapicuíba. Agora coloca aí pra gente, Gustavo, o Vila Menck, que derrotou o Camaleão e conquistou a terceira divisão. A final também aconteceu no estádio do Niterói, e vale destacar que logo no início da partida o Léo Bahia aproveitou um rebote, chutou cruzado, a bola tocou na trave e entrou, e o Vila Menck venceu o Camaleão por 1-0. O Camaleão até teve algumas investidas no sistema ofensivo, 2 finalizações aí que terminaram na trave, mas no final aí o Vila Menck conseguiu segurar o resultado e garantir o título da terceira divisão, vencendo o Camaleão por 1-0. Então, parabéns aí ao São Bento pelo bicampeonato aí da primeira divisão do futebol amador de Carapicuíba, e parabéns também ao Vila Menck aí pela conquista da terceira divisão. É o futebol amador aqui, a gente também tendo que noticiar no nosso programa na região de Carapicuíba. Futebol amador muito forte, parabéns aí por ambas as equipes pelo título conquistado nesse final de semana. Bom, e antes de encerrarmos o Connect Sport dessa segunda-feira, vamos frisar novamente o nosso sorteio. Nós aqui da Connect Brasil TV, como sempre frisamos, estamos perto de atingirmos a marca de 2.000 inscritos em nosso canal no YouTube. Por isso, nós aqui da Connect Brasil TV estaremos realizando para vocês que nos acompanham no Connect Sport, sorteando para vocês essas 2 belas camisas de time, a do Manchester City e a do Real Madrid. Para você concorrer é super simples, basta se inscrever no nosso canal no YouTube, que você já vai estar participando. Se você já é inscrito, compartilhar o link do nosso canal para que mais pessoas próximas a você se inscrevam, e quando atingirmos a marca de 2.000 inscritos, você também vai estar participando do nosso sorteio. A data do sorteio é assim que atingirmos a marca de 2.000 inscritos, simultaneamente ao vivo no Connect Sport. Vamos realizar esse sorteio para vocês. O Eduardo Araújo, no Telejornal Tribuna Oeste, também vai estar fazendo um sorteio parecido, mas com premiações diferentes, sorteando para vocês uma camisa do Barcelona e um Pix de R$100, como está aparecendo aí na descrição do flyer para vocês. A regra é a mesma, basta se inscrever no canal no YouTube, e o Eduardo também vai estar fazendo um sorteio paralelo para quem mais compartilhar o link do nosso canal. Se a pessoa se inscrever, você tirar um print e mandar no WhatsApp dele, vai estar concorrendo aí a um prêmio Pix paralelo. Então não perca essa oportunidade. A data do sorteio do Tribuna Oeste é o mesmo que o do Connect Sport. Atingindo 2.000 inscritos, vamos realizar na íntegra, ao vivo,
o sorteio. E se você for da região de Carapicuíba, Osasco aqui e Barueri, quiser buscar aqui na emissora da Connect Brasil TV os prêmios, você pode vir. Se for de outra região, a gente manda o prêmio para vocês sem problemas. Falta 26 inscritos, então se inscreva no nosso canal no YouTube aí para vocês nos ajudar, e a gente realiza esse primeiro de muitos sorteios que vamos realizar aqui na Connect Brasil TV. Muito obrigado a quem já está se inscrevendo, e por favor, vocês encarecidamente se inscrevam aí para participar do nosso sorteio. Bom, é isso aí, Gustavo. Passamos a limpo o nosso programa dessa segunda-feira. Estamos encerrando o nosso Connect Sport de hoje, agradecendo imensamente a todos vocês que nos acompanharam nessa segunda-feira. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Agradeço a sua audiência, a sua interação conosco. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar aí a nossa programação e também concorrer aos nossos prêmios. Curta e compartilhe também a nossa programação no Facebook. Acesse o nosso site conectbrasiltv.com para ficarem antenados aí ao nosso portal de notícias, e também se inscreva no nosso canal da Twitch, Connect Brasil TV, para vocês acompanharem nossa programação. Amanhã não temos Connect Sport, mas fiquem ligados com o Telejornal Tribuna Oeste aqui na Connect Brasil TV às 2 da tarde. Mas na quarta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, aqui nos estúdios da Connect Brasil TV, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.